Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje, Desenho de Notícias especial sobre essa cúpula do clima. Eu, Fausto Oliveira, todos os dias trago aqui na Revolução Industrial Brasileira um comentário em 2 edições a respeito de assuntos que afetam a nossa economia, o nosso debate econômico no Brasil, com um viés assumidamente desenvolvimentista para fazer um contraponto ao viés que não é assumido, mas deveria ser neoliberal da nossa imprensa comercial. Muito bem. Tá todo mundo sabendo aí que a cúpula do clima, que foi convocada aí pelos países centrais, está na pauta, está sendo discutido, e isso é um assunto que tem muito a ver com as perspectivas futuras do desenvolvimento, tanto das economias centrais, quanto do que se reserva na divisão internacional do trabalho para países como o Brasil. E por que eu trago desde já esse tema, esse enfoque, né, tão clássico da divisão internacional do trabalho, para dentro de um debate sobre clima, sobre ecologia? Ao longo do vídeo vai ficar claro. Veja bem, é óbvio que hoje o Brasil tem uma responsabilidade, tem um patrimônio vegetal sobre o nosso território que é absolutamente ímpar, né, que é principalmente a Amazônia, mas não só a Amazônia, e isso nos traz certas obrigações. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. E evidentemente que cabe ao Brasil ter uma postura digna diante não só de si próprio, mas como dos demais países do mundo, para fazer uma política preservacionista correta. E é evidente, portanto, que essa política que é feita agora de limitação de fiscalização pública, como acabar com o IBAMA, como está sendo limitado a ponto de acabar, os fiscais do IBAMA parece que estão sob uma instrução normativa agora, que diz que se eles autuarem de cara um sujeito lá que esteja praticando crime ambiental no meio da Amazônia, eles simplesmente podem ser exonerados, né? Quer dizer, a gestão do ministro Ricardo Salles é uma gestão criminosa, antiambiental, isso está claro, não há a menor dúvida quanto a isso. Parece repetir de fato aqui o pior lado da política ambiental brasileira desde sempre, que foi quando batizou-se a Amazônia de Inferno Verde. E a ideia era, de fato, derrubá-la para que pudesse ceder espaço à urbanização pura e simples do território. Então, evidentemente, já existe uma consciência formada na sociedade brasileira de que isso não é um bom caminho, porque, afinal de contas, a savanização, que seria a transformação daquele enorme território natural em deserto, que parece ser o caminho que o governo brasileiro toma atualmente, é um tiro no pé, um evidente crime contra toda a sociedade, contra também os nossos patrimônios naturais de todas as ordens, nossa fauna, nossa flora, nossa bacia hidrográfica, etc, etc. E principalmente contra a sociedade amazônica. Tendo dito tudo isso, deve-se fazer também um contraponto muito forte, muito potente, porque a discussão sobre proteção do meio ambiente e a discussão sobre crise climática no mundo é instrumentalizada de maneira a manter países em desenvolvimento fora do grupo dos países desenvolvidos. E aí tem uma série de injunções para fazer comentários aqui. Por que eu digo isso? O paradigma em que se discutem as questões ambientais hoje é um paradigma do famoso chutando a escada. Aquela velha expressão do Friedrich List do século XIX, em que ele dizia: os ingleses vêm aqui na Alemanha e falam para nós aplicarmos as políticas que eles não aplicam. Eles subiram por essa escada da riqueza e agora querem chutar a nossa escada. Então vamos dar uma banana para os ingleses e vamos subir na escada. Não vamos deixá-los chutar a nossa escada. Né? Então, é a expressão que depois virou um livro do professor coreano Ha Jung-chang, né? Chutando a escada, que vocês devem conhecer. É hoje instrumento usado pela gestão dos países centrais para manter os países em desenvolvimento na situação subalterna no sistema mundial chamado Divisão Internacional do Trabalho. Acontece que existe uma contradição muito potente dentro disso que eu já vou comentar. Então veja bem, qual é o discurso desse pessoal? Que países em desenvolvimento não devem mais buscar a sua industrialização, devem buscar uma economia de serviços, devem buscar apenas a exportação dos bens que têm vantagens comparativas em áreas já desmatadas, em áreas já ocupadas, etc. E devem fazer toda uma política de preservacionismo puro e simples, sem nenhuma possibilidade de uso econômico do território onde o patrimônio vegetal, o patrimônio natural importante ainda resiste.
Tá? Então tem uma tentativa muito pronunciada, muito clara de impedir o desenvolvimento de países como o Brasil, tá? Mas também outros, por exemplo, eu poderia citar o caso do Peru, que passa pelo mesmo problema. Tá? Mas é principalmente com o Brasil, porque a maior parte da Amazônia no mundo está dentro do Brasil. Então é contra o Brasil que o negócio acontece. E aí, essa tentativa, quer dizer, um novo formato de, né, imposição ao Brasil de um determinado papel na divisão internacional do trabalho. Isso está claro, isso é evidentemente uma tentativa de pressionar o Brasil para uma posição subalterna secundária no mundo, né, dentro das economias do mundo, o que significa para o Brasil manter-se pobre, manter-se em desenvolvimento para sempre, nunca ascender aos níveis de riqueza, qualidade de vida que os países centrais têm e desfrutam. Agora, tendo dito isso também, precisamos anotar aqui a grande contradição desse argumento para poder desmontá-lo, afinal, em benefício do Brasil, do desenvolvimento brasileiro. Por quê? Porque a verdade é que esse argumento é antiecológico, principalmente. E qual a razão disso? Porque, vejam, a única maneira de fazer com que o nosso patrimônio natural seja preservado é criar para as pessoas que já vivem lá, para as sociedades que já estão constituídas lá historicamente, que são milhões e milhões e milhões de brasileiros, cidadãos com direito a tudo o que nós aqui do Sudeste, do Sul, industrializado, na verdade, usufruímos em termos de qualidade de vida e riqueza nesse Brasil moderno que já existe, em que eu me insiro, em que você talvez também se insira, né? Eles têm o mesmo direito de ter essas mesmas benesses. E como é que vão ter se, por um lado, não tem uma economia pujante, moderna, para trabalhar, para atuar, e por outro, a economia que se lhes designa é uma economia atrasada, ligada a quê? À destruição. Então, veja, quando os países centrais advogam que aqui não se pode fazer política de desenvolvimento para a Amazônia, por exemplo, assim como para o Cerrado, por exemplo, e, né, advogam por um preservacionismo simples e puro, ou seja, não se pode fazer nada com aquilo, deve-se deixar aquilo como está e nada mais, estão dizendo basicamente o seguinte: então voltem para a sua economia primária. Voltem para as economias ilegais da destruição, que é exatamente o que está acontecendo. Então, quem quer chutar a escada do Brasil alegando razões de nobreza, né, razões ambientais nobres, na verdade está jogando a população amazônica de volta para o garimpo ilegal, para a extração de minérios irregularmente, para o desmatamento, para o tráfico de madeira ilegal, para tudo aquilo que significa, na prática, a decomposição física da floresta, com todos os males que isso tem para perda de biodiversidade, para contaminação de solos e bacias hidrográficas, etc., etc. Assim como para a decomposição social das populações. As populações acabam se vendo cúmplices de crimes massivos. Crimes esses que hoje, por um governo que tem, por política econômica, se inserir no mundo através das vantagens comparativas primárias do Brasil, né? Crimes esses que são, portanto, né, perdoados, são até incentivados pelo governo. O governo quer mais desmatamento, o governo quer mais mineração. Porque, afinal de contas, para ele, na visão econômica desse governo, o que existe é, sim, agricultura e mineração. Então, veja só, o debate já ficou muito mais complexo e era esse debate que o Brasil deveria levar através do Itamaraty, do Ministério do Meio Ambiente, do governo brasileiro, para a cúpula do clima, dizer o seguinte: olha só, não venham querer chutar a nossa escada, porque chutar a nossa escada é o que destrói a Amazônia. É o que leva o Brasil a precisar de sempre mais fronteira agrícola, sempre mais fronteira pecuária, sempre novas minerações, sempre novas descobertas de jazidas. É o que leva, por exemplo, o Brasil a propor de maneira infame que as terras indígenas sejam abertas à mineração, porque supostamente os povos indígenas brasileiros querem viver de mineração. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, essas insanidades com as quais nós agora estamos nos acostumando. Não é verdade? Quando, no fim das contas, o que acontece é o seguinte: o Brasil precisa dar aula de desenvolvimento com preservação, porque é talvez o único país no mundo que possa dar essa aula. Como? Através daquela proposta que eu já falei várias vezes aqui,
que é uma coisa de gerações, tá, pessoal? Não é uma ideia para se aplicar em apenas um governo, 2 governos, mas é o início, precisa iniciar de uma vez por todas a releitura do território ainda natural do Brasil como um grande manancial de projetos econômicos não destrutivos. Não gosto da palavra sustentável, acho uma palavra vulgarizada que não quer dizer nada e é muito instrumentalizada por agentes econômicos que querem manter vantagens comparativas como paradigma da economia brasileira. Então não rejeito a ideia da sustentabilidade, mas não rejeito a ideia da atividade econômica não destrutiva. E que atividades seriam essas? Ora, o Brasil tem tudo para montar o tal do complexo bioindustrial amazônico, composto ele por, vamos lá, primeiro por atores, entidades públicas como Embrapa, Fiocruz, Butantan, na verdade, Ministério da Ciência e Tecnologia, todo ele, todas as universidades que estão lá, todos os centros de pesquisa que estão lá, né? Empresas privadas, a lá, por exemplo, Natura, né? Essas empresas da biotecnologia que estão nascendo, da biofarmacêutica que estão nascendo, né? Já nasceram, estão aí, né? E outras mais que se pode pensar. Empresas de biomimese, empresas de novos materiais, entre outras coisas. E também, terceiro pé, a comunidade científica brasileira e internacional também, desde que sob controle de um grande projeto brasileiro de bioindustrialização da Amazônia. Com que finalidade? Geração de atividade econômica sem destruição da massa natural, nem de animais, nem de mata, correto? Nem de rios, nem de matas ciliares, nem de nada. Apenas usando a informação biológica que lá é vasta, que lá é rica, que lá é desconhecida, visando a geração de valor. E que produtos são os produtos que carregam esse valor, que é a tradução do conhecimento da informação biológica em coisas vendáveis? Os mais variados. Desde, por exemplo, os mais óbvios de se pensar, que seriam complementos alimentares, nutracêuticos, remédios, biofármacos e cosméticos, resinas, etc., até, por exemplo, novos materiais, novas estruturas, projetos de arquitetura material, seja para plásticos, para metais, com nanocomposição de materiais através de mimese da estrutura biológica, né? Além de também aproveitamento para cura de doenças, etc., da farmacêutica e também até mesmo coisas como vanguardas. Existe, por exemplo, uma teoria que diz que as formigas da Amazônia sabem se organizar em sequência para trafegar por quilômetros de floresta sem se tocar umas às outras e são, por exemplo, potencialmente a solução para o trânsito das cidades. No futuro, com os carros autônomos que vêm aí, etc., talvez exista dentro das formigas da Amazônia a resposta para a gestão dos carros autônomos nas cidades no futuro. Até mesmo cidades inteligentes podem se beneficiar de algum conhecimento que talvez possa estar lá escondido. É tarefa do Brasil fazer esse desenvolvimento que necessariamente gerará tanta riqueza que necessariamente manterá a floresta em pé. E é aí, nesse pensamento grande, nesse pensamento amplo, nesse pensamento inovador, rebelde, corajoso, que reside a possibilidade tanto de cumprirmos a nossa tarefa histórica de preservação ambiental, sem descumprir a nossa tarefa histórica de desenvolver o país para todos. Isso deveria ser algo discutido nos jornais, e no entanto não. Estamos numa discussão tacanha entre queima, destrói ou preserva e faz o quê? Bate palma, né? Faz o quê? Cerimônias? É pouco. É uma discussão tacanha, uma oposição que não deveria existir. Portanto, clima e desenvolvimento não devem ser tratados como coisas opostas. E cabe ao Brasil apresentar essa novidade ao mundo. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência. O Desenvolve Notícias volta mais tarde na segunda edição. Até lá!